Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe nesta 13ª semana do Tempo Comum para a quarta-feira. O Evangelho proposto se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículo de 28 até o 34, que diz assim para a gente. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu quero te contar é que este trecho que nós lemos no Evangelho de hoje, ele é encontrado tanto no Evangelho de Marcos quanto também no de Lucas. Então, aquilo que nós costumamos chamar na teologia de múltipla atestação. Sendo que essa múltipla atestação não é completa, porque não se encontra esse relato lá em João. Seria, digamos, algo como uma múltipla atestação dos sinóticos. Isso comprova ainda mais que esse tipo de relato realmente rondava ali na igreja primitiva, porque senão os 3 evangelistas não haveriam colocado com tanta ênfase. Se nós pegarmos os textos e compararmos aquilo que aparece no relato de Marcos, aquilo que aparece no relato de Lucas e aquilo que aparece aqui nesse relato de Mateus, nós vamos ver grandes diferenças. Vou comentar um exemplo para você. No relato de Marcos, existem muitos elementos extras. Parece que Mateus e Lucas dão uma enxugada. Aqui em Mateus, por exemplo, aparecem 2 pessoas, enquanto que em Marcos e em Lucas só aparece um. Também existe uma grande distinção em relação à cidade. Aqui a gente vê o nome Gadarenos. Existem outros nomes que os outros evangelistas colocam para essa mesma região. Mas, passada essa discussão primária, né, vamos de fato para o texto. A primeira coisa que você precisa entender é que essa região que é aqui colocada, independentemente do nome que o evangelista coloca, é uma região pagã. É um povo que não é judeu. E aí o que acontece? Aqui diz que vieram ao encontro de Jesus, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Já começa a ter um grande problema. Se de fato essas pessoas estivessem possuídas de demônio, nem precisamos saber muito sobre demonologia, a gente já sabe de imediato que eles não iam procurar Jesus. O inimigo de Deus, ele tem aversão a Deus. Né? Então, na verdade, a gente percebe que os evangelistas queriam colocar, né, em ênfase nesse texto o grande poder da pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Naquele tempo da igreja primitiva, muita gente tinha suas discussões acerca de Cristo. Existiam muitas crenças em magia, né? A crença de fato em ações muito mais fortes do que a gente hoje inclusive vê na nossa sociedade em relação à ação do demônio. Então o evangelista deseja enfatizar que Jesus Cristo de fato, né, tem a plenitude, como Paulo coloca na carta aos Colossenses, né? Deus habita em plenitude na pessoa de Jesus ao ponto de que ele pode expulsar demônios. E aí, diz aqui que ele estava saindo dos túmulos. Na verdade, era uma crença que se tinha de que de fato os demônios habitavam as regiões, né, dos túmulos. E também existe uma segunda conotação que nós podemos pensar: se ele estava no túmulo, túmulo é lugar de morte, é oposição à vida que é o próprio Cristo. E aí vai dizer que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, né? Ninguém buscava por ali. Aqui não deixa claro, mas em Marcos e em Lucas isso fica mais evidente: eles estavam fora da cidade. E aí, estando fora da cidade, quer dizer que eles não tinham dignidade, porque eles nem tinham um local realmente coerente para poder viver. E aí eles começam a gritar: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" É interessante você ver que o inimigo de Deus, ele acaba reconhecendo a identidade de Jesus muito mais fortemente do que os próprios discípulos, do que os próprios que seguiam a Jesus. E aí ele vai dizer: "Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Que tempo é esse? Na verdade, aqui é uma compreensão de que o tempo definitivo para o cumprimento, né, da redenção de Jesus de modo realmente claro e coerente foi no ato da cruz.
Então, na verdade, o inimigo de Deus meio que se irrita, né? Olha, o seu tempo não é agora, o momento da cruz não chegou, mas tu queres já vir atrapalhar a gente aqui antes da hora? E aí, eis que vem uma grande manada de porcos. Aí é interessante essa conotação, né? Os judeus, eles tinham problemas com alguns tipos de animais, e um deles eram os porcos. Os porcos eram tidos como animais completamente impuros. Se alguém naquele tempo tivesse uma criação de porcos, essa pessoa era rejeitada, essa pessoa era muito incompreendida pelo povo e por aí vai. Por quê? Os porcos, se você observar bem a estrutura deles, eles não olham muito para a parte de cima, né? Eles vivem inteiramente assim. Então os judeus meio que tinham essa compreensão de que como eles não olham para o alto, e é no alto que Deus está, então os porcos eles não têm ligação com Deus, eles não são bons nesse sentido. Então os demônios o impedem para que Jesus expulse eles para ali. Veja que é como se Mateus, ao relatar esse texto, ele estivesse realmente dizendo, olha, os porcos são animais impuros, ali não tem coisa legal. Jesus diz, ide. Veja, eles pedem para expulsar, mas quem manda, quem dá a palavra de ordem, quem tem o poder de fato é a pessoa de Jesus. Isso evidencia, né, o grande poder de Cristo. Jesus não é mais apenas um profeta qualquer, ele não é apenas uma pessoa especial que falava bonito, mas ele é alguém que contém nele, né, em sua essência, a plenitude do ser de Deus. E, portanto, ele é Deus. E aí, os demônios saem, vão para os porcos e se atiram na água. Por quê? Para o judeu também, o mar, nele, né, era a simbologia do mal. Então tudo aquilo que existia de ruim estava ali, né? Inclusive existiam animais marinhos ali que eram problemáticos nesse sentido. Eles tinham muito medo, especialmente por aquele tempo que não existia, não é? Toda a alta tecnologia que nós temos hoje. Então alguém podia sair para poder navegar no mar, aquela pessoa depois não aparecia mais de volta, e aí existiam muitas indagações, o que aconteceu? Então eles usavam como explicação de que ali habitava o mal. Então, a gente percebe que Jesus faz com que o inimigo dele volte para o lugar onde ele estava antes. É meio que essa compreensão. Só que o povo soube da história e pediu para que Jesus saísse dali. É o Cristo que é rejeitado por aquela nação pagã. E aí a gente pode se perguntar, o que é que tem a ver esse texto então? Como é que a gente pode fazer uma rápida hermenêutica? Eu vou dar um ponto chave aqui para a gente. Em primeiro lugar é que Cristo ele tem todo o poder. Muitas e muitas vezes na nossa vida, nós começamos a achar que as situações elas vencem o Cristo e não que o Cristo é o vencedor. Mas na verdade nós acreditamos e nós seguimos no Cristo que vence toda e qualquer realidade, inclusive a força do mal. Segundo lugar que é importante, a gente não deve colocar o poder do mal como se estivesse acima de Jesus e enfatizar ele. Quantas e quantas vezes em nossa vida a gente mais fala do inimigo de Deus do que do próprio Deus? Isso é muito importante também para a gente. Né? Então, coloquemos na nossa cabeça sempre isso. Jesus tem todo o poder, ele tem toda a autoridade e ele faz o que ele quiser, ele manda e desmanda. Por isso, sigamos sempre o Cristo, porque ele sim, é aquele que é o Criador, aquele que conduz, aquele que tem o mundo em suas mãos. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o nosso próximo vídeo.